Bem, para mim é um privilégio especial participar desse culto de posse. And I'm honestly glad that Gen 1 is translating. E eu estou muito feliz que Genuan está sendo meu tradutor. Because if I tried to say nice things about Tiago when he's translating, he won't let me. Yes. Que se eu fosse dizer algumas coisas boas acerca do Tiago, certamente ele não queria traduzir. Neither me. No, sorry. Well, I'll try it. Eu estou dizendo nem eu. As we got to work together over the years, Durante esses anos que nós temos trabalhado juntos, Tiago showed me the tender heart of a true shepherd. Tiago mostrou para mim um coração terno de um verdadeiro pastor. He's lived in front of me the passion of an evangelist. Ele apresentou diante de mim a paixão de um evangelista. And he's modeled for me the drive and energy that it takes to live for the kingdom. E ele foi um modelo para mim em termos de motivação e energia de como se vive para o reino. And I love him. E I love him. Eu amo. But when the Albuquerques left Grace Bible Church, Mas os Albuquerques tiveram que sair da Igreja da Graça. we missed Tiago, Nós sentimos falta do Tiago, but we really missed Lalika. mas realmente nós sentimos falta da Lilica. We're so thankful for her hard work and especially our children's ministry. Nós somos muito gratos pelo trabalho dela entre nós, especialmente com o Ministério Infantil. She's done such a great job to give us a platform to move forward with. Ela fez um trabalho tão bom que serviu como uma plataforma para que nós avancemos. And many of the things that we do reflect her ideas and her hard work. E muito do que nós fazemos hoje reflete as suas ideias e a sua diligência. But probably the people that are missed most are Iago and Esther and Joshua. Mas certamente os que nós mais sentimos falta é do Iago, da Esther e de Josh. And their passion and joy for life is contagious. A paixão deles pela vida é simplesmente contagiante. And I've really loved every minute this week that I've gotten to spend with the Albuquerque family. Tem sido para mim uma semana muito especial, gastando tempo com a família Albuquerque. And because of the Albuquerque's relationship with Grace Bible Church and now their relationship with you, E por causa do relacionamento deles com a Igreja da Graça e também com vocês agora, Grace Bible Church is thankful to have a sister church that we can pray for and love and care for. a Igreja da Graça está feliz de ser uma igreja que vai dar assistência e vai orar e vai cuidar de vocês. And we're excited to see God bless Planalto through the Albuquerques the way He blessed Grace Bible Church. E eu espero que Deus abençoe a Igreja do Planalto através dos Albuquerques, assim como Ele abençoou a Igreja da Graça. And we're also counting on you to take care of them for us. Eu também espero que eles vão tomar conta de nós. To love them and encourage them, Então nós estamos animando a eles, nós os amamos to hold them accountable and labor alongside them. e nós estamos os mantendo como prestadores de contas, como os responsáveis perante nós, uma vez que o pastor Tiago vem como missionário da Igreja da Graça. And as you do that, we can be partners in kingdom work. E à medida que vocês fazem isso também, nós seremos parceiros na obra do reino. And Junio, today is a special day for you. Júnior, para você hoje também é um dia muito especial. It's a day that represents when the church gives you their approval for ministry. Representa aquele dia quando a igreja vai dar aprovação para o seu ministério. They say your character and your giftedness matches what the Bible says it needs to be. Eles vão dizer, o seu caráter chegou ao ponto em que a Bíblia exige daquilo que vai ser um pastor. And you're saying to the church and to the world, look at me and I will help you see Christ. E você está dizendo para a igreja e para o mundo, olhem para mim se vocês querem ver Cristo. And brother, ministry is sobering. Querido, o ministério é algo tão bom. At times it's scary. Às vezes é assustador. It's often exhausting, Normalmente é exaustivo, but it's always worth it. mas é sempre digno, o valor é sempre valoroso. Because we serve a king that's worth our whole life. Porque nós servimos o Deus o Rei com toda a nossa vida. And so as a church, what exactly is it that we're saying Junio is ready to do? Então nós como igreja, o que significa, o que nós queremos dizer para o Júnior que ele deve fazer ou ser? What are you asking Tiago to do as your pastor? O que é que vocês estão pedindo que Tiago faça como seu pastor?
Well, being a pastor has many layers of responsibility and activity and duty. Ser pastor é trabalhar em muitas camadas diferentes de responsabilidades e deveres. But if we're going to get to the core, you can find the core in one word. Mas eu quero ir para a essência, para o coração do ministério pastoral e descobrir isso em uma palavra. A pastor is a shepherd. Um pastor é um pastor. I Em inglês like são that. duas palavras. I like Yes. that. That's good. The same. Well, I don't know what I'm going to talk about now. So. No, a pastor is a shepherd, a shepherd. Então, pastor. Desculpa, está caindo aqui o berimbelo. Okay. Berimbelo não é inglês, não. Pastor é um pastor, é aquele que pastoreia. To shepherd God's people, that's the calling of a shepherd. Ao pastorear o povo de Deus, ele está atendendo ao chamado do pastoreio. Today, Planalto Bible Church, you're saying that we want Tiago to be our shepherd. Hoje, a Igreja Bíblica Batista do Planalto está dizendo para Tiago que nós queremos que você seja o nosso pastor. And you're saying, Junio, you're ready to shepherd. E vocês estão dizendo para o Júnior, Júnior, você está pronto para pastorear. But what is a shepherd? What does a shepherd do? Mas o que é um pastor? O que um pastor faz? Shepherds have to have what? O pastor tem que fazer o quê? Sheep. Ele cuida de quê? De ovelhas. Before Tiago or Junior or myself or Pastor Jinwan or any of us are shepherds, first we're sheep too. Antes de que pastor Tiago, Júnior, eu, pastor Genuan sejamos pastores, nós somos primeiramente ovelhas. And I had the privilege of growing up in the plains in the middle of Kansas. Eu tive o privilégio de crescer naquelas planícies lá no meio do estado de Kansas. And my grandma was a shepherd of sheep. E a minha avó era uma pastora de ovelhas. And so I got to know sheep firsthand. Então eu conheço ovelhas assim de primeira mão. Have you ever thought about this, that God has created sheep with a complete inability to care for themselves? É interessante pensar nisso, que Deus criou as ovelhas com a incapacidade completa de cuidar delas mesmas. They're defenseless. Elas não têm defesas próprias. They're not fast enough to run away from predators. Elas não conseguem correr suficientemente rápido para se livrar do perigo. They're not smart enough to hide from predators. Elas não têm inteligência bastante para se esconder dos predadores. They're not wise enough to find their own food and shelter. Elas não têm sabedoria bastante para encontrar a sua própria comida e o seu abrigo. Do you know what a sheep is without a shepherd? Você sabe o que é uma ovelha sem um pastor? It's a wolf snack. Ela é o lanche de um lobo. They're toast. É uma torrada, né? Estão fritas. They have no hope of surviving. Não tem nenhuma esperança de sobrevivência. That's all of us without shepherds. Isso assim somos todos nós sem pastores. The only natural defense a sheep has A única defesa natural que uma ovelha tem is to hope that the wolf gets full eating its friends before it gets to them. É que o lobo se distraia ou encontre outra coisa antes de pegá-la. Sheep have no defense. A ovelha não tem defesa própria. Sheep were created by God to need a shepherd. Ovelhas foram criadas por Deus para serem cuidadas por pastores. And we all need shepherds. Nós todos precisamos de pastores. But never forget there's one true good shepherd. Mas nunca esqueçamos que nós temos um verdadeiro pastor. The shepherds you see in this church, Os pastores que vocês veem nesta igreja, none of us will ever measure up to Christ. nenhum de nós conseguimos chegar exatamente ao padrão de Cristo. We will try to live like him. Nós tentamos viver como ele, But understand we can never match the work of Christ. mas evidentemente nunca vamos chegar a ser exatamente iguais a Cristo. Earthly shepherds have been equipped by the Spirit to serve the people of the church. Pastores nesse mundo são equipados pelo Espírito para servir as ovelhas de Cristo na igreja. But our job is to point you to the good shepherd. Mas o nosso papel é apontar para o bom pastor.
And we fail often as earthly shepherds. Nós geralmente falhamos como pastores terrestres. Jesus never fails. Jesus nunca falha. We lack wisdom all the time. Nós faltamos sabedoria todo o tempo. Jesus is the standard of wisdom. Jesus é o padrão da sabedoria. We act selfishly. Nós agimos de maneira egoísta. Jesus defines selflessness. Jesus desafia qualquer egoísmo. And so the reality is, in many ways, we're all sheep before we're ever a shepherd. Então, de certo modo, de muitas formas, todos nós somos pastores, somos ovelhas antes mesmo de ter pastores. If we're called shepherds on earth, God still sees us as his sheep. Mesmo aqueles que são chamados para ser pastores nessa terra, Deus ainda os vê como ovelhas. And all of us, as sheep, need shepherded desperately. E como todos nós, as ovelhas precisam desesperadamente de pastores. Think about this analogy that God gave Israel. Pensa nessa analogia que o Senhor Deus deu a Israel. Israel would have known if a sheep ran off in the desert in the ancient Near Eastern mountains around Jerusalem. Israel era conhecido como um bando de ovelhas que estavam peregrinando no deserto, nas montanhas próximas de Jerusalém. That it wouldn't stop and consider how to return. Muitas vezes eles não consideravam, não paravam e não sabiam como retornar. But it would die. Mas alguns morriam. God calls us sheep. Deus nos chama de ovelhas. We need shepherds. Nós precisamos de pastores. And that's why God has asked and commanded his shepherds to care for his sheep. É por isso que Deus pede e ordena que os pastores tomem conta das suas ovelhas. So what does a shepherd do? Então, o que um pastor faz? Well, turn in your Bibles to 1 Peter chapter 5. Então, abra a sua Bíblia para 1 Pedro, capítulo 5. You're calling Tiago to be your shepherd, to raise up other shepherds. You're saying, Junior, you're ready to be a shepherd. Well, what are you telling them they're ready to do? Vocês estão chamando Tiago para ser pastor, estão chamando Júnior. Enquanto fazemos isso, a pergunta é: o que é que eles são chamados para fazer? And Peter, he was a shepherd, and he sent this letter to weary believers. Pedro também é um pastor, e no sentido, ele está mandando essa epístola para pessoas que eram meio tolas. And Peter's desire was to care for these persecuted believers. Pedro deseja que aqueles que são líderes tomem conta dos que são perseguidos. So let's stand as Pastor Jinwan reads 1 Peter chapter 5, the first 5 verses. Então vamos ficar em pé enquanto o pastor Genuan lê a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, os primeiros 4 versos. 5. Os primeiros 5 versos. 1 Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 5. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns para com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Let's pray together. Vamos orar. Heavenly Father, we thank you for the beauty of this passage. Pai Celestial, nós agradecemos a Ti pelo tom dessa passagem. Tonight we ask for you to bless us that we might understand your word and apply it to our hearts. Nós pedimos nessa noite que o Senhor abençoe o entendimento dessa palavra e nos ajude a aplicar o nosso coração. And we pray your grace on Pastor Tiago today. Pedimos a sua graça sobre o pastor Tiago hoje, And that he might be reminded of the call that it is to shepherd, and that be reminded of the grace that you provide. que ele possa ser lembrado do seu chamado para pastorear e ao mesmo tempo seja lembrado da graça que é providenciada. I pray for Junior that he hears and sees the wonderful privilege it is to be God's shepherd. E oro por Júnior enquanto ele também aproveita essa oportunidade
e assume o papel como um pastor. And Father, may those of us sheep here be comforted by your kindness that you give us shepherds. Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe esses pastores que possam trazer confortos enquanto pastoreiam as ovelhas. And we ask for your help tonight to honor and glorify you. Nós pedimos que nesta noite nós possamos honrar e glorificar a Ti. We pray all these things in the name of our Savior, Jesus. Amen. Oramos isso em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. You can be seated. Well, Peter here is using one of God's favorite analogies for his people to understand their relationship to their leaders. Pedro aqui está usando uma das analogias favoritas do Senhor em relação ao seu povo. And so while all of us are sheep, we all need a shepherd. Todos nós somos ovelhas, todos nós precisamos de pastores. Pastor Tiago needs a shepherd. Pastor Jinwan needs a shepherd. Junior needs a shepherd. I need a shepherd. We all need shepherds. Pastor Tiago precisa de um pastor. Pastor Genuano, eu, Júnior, nós precisamos de pastores. But God calls some of the sheep and he takes a shepherd's staff and he glues it to their wool. Mas Deus chama algumas dessas ovelhas, entrega para eles o cajado de pastor, para que eles assumam esse papel. And he gives us responsibility to care for one another. E ele nos dá a responsabilidade de cuidar uns dos outros. We all need shepherds. Todos nós precisamos de pastores. Isaiah chapter 53 verse 6 reminds us why. Isaías 53, verso 6 nos lembra o quê? All of us like sheep have gone astray. Todos nós estávamos como ovelhas desgarradas. Each of us has turned to his own way. Cada um seguindo no seu próprio caminho. On our own, that's all of us. Cada um de nós andando por nós mesmos. But together in the flock of God with his shepherds, Mas juntos no rebanho de Deus, ele é o nosso pastor. God cares for us and leads us to himself. Ele cuida de nós e ele nos traz para si. When life is good, sheep need a shepherd. Quando a vida está bem, as ovelhas precisam de pastor. When life is hard, sheep need a shepherd. Quando está difícil, continuam precisando de pastores. Sheep need a shepherd. Ovelhas precisam de pastor. Think about those who received this letter, 1 Peter. Pense naqueles que receberam em primeira mão essa epístola de Pedro. They were living under severe persecution. Eles estavam vivendo debaixo de uma perseguição muito severa. They were living under a government that was impoverishing them and stealing their children. Eles estavam vivendo debaixo de um governo opressor que estavam tomando seus bens e até os seus filhos. And what's Peter say they need? O que é que Pedro diz que eles precisam? He doesn't say they need a loan for some more money. Ele não está dizendo que eles precisam fazer um empréstimo para ter mais dinheiro. He doesn't say the government needs to change. Ele não está dizendo que o governo precisa mudar. But he says the shepherds in God's flock need to shepherd. Ele está dizendo que os pastores no rebanho de Deus precisam pastorear. God's solution to our problems is often our shepherds. A solução de Deus para os nossos problemas geralmente vem por meio dos pastores. Not the men, but what they do. Não pelo homem em si, mas por causa do que ele faz. They point us to Christ. Eles nos apontam para Cristo. They care for our soul. Eles tomam conta das nossas almas. They feed us the word. Eles alimentam o nosso coração. They show us God. Eles nos mostram Deus. And that's always what we need. E todos nós sempre precisamos disso. So look at what shepherds do. We'll look at verses 1 to 3. I want you to see that shepherds model Christ's character. Então veja o que o pastor faz, observando os versos 1 a 3, o modelo de um pastor conforme Cristo. But notice at the beginning of verse 1 there's a therefore. Veja que no início do verso 1 tem um pois. So Peter, he's drawing on the context of what he's just talked about. Ele está chamando a atenção para o contexto em torno do qual ele está falando. And in the context is the difficulties of the readers' lives. E nesse contexto trata-se das dificuldades na vida dos leitores. Their sufferings and their persecutions and even the future judgment that's coming. Eles estão debaixo de perseguição, de sofrimento, estão até na expectativa de um juízo vindouro. He says, look, because of the hardships that you live under, e ele está dizendo, por causa dessas provações em que vocês estão agora passando, you need a shepherd. Vocês precisam de pastores. It almost seems too simple. Parece assim tão simples.
But understand what shepherds do is not simply what makes them shepherds, it's who they are. Mas veja que os pastores não fazem simplesmente aquilo que as ovelhas esperam, ou para que elas sejam satisfeitas. Being a shepherd starts with character, the character of Christ. Ser um pastor, antes de qualquer coisa, começa com caráter. Ter um caráter semelhante ao de Cristo. And notice how Peter begins a fellow elder. E veja como Pedro começa falando dos seus co-presbíteros ou co-participantes do ministério. And it may not seem something special to us, but this is very humble. Pode não parecer algo muito especial, mas aqui tem um espírito que nos ensina muito humildade. Because Peter wasn't just an elder, Peter wasn't just a bishop, Peter was an apostle. Pedro não era simplesmente um presbítero, não era simplesmente um bispo, Pedro era um apóstolo. He was one of the 12. He was a big deal. Ele era um dos 12, ele era uma pessoa importante. He was a true somebody in the early church. Ele realmente era o exemplo máximo dentro da igreja. And he just says, I'm a fellow elder. E ele simplesmente diz que vocês são co-obreiros comigo. And Peter humbly exhorts the readers as one of them. E Pedro humildemente exorta os seus leitores como se fosse igual a eles. He doesn't demand of them something that they must do to serve him. Ele não está exigindo e ordenando alguma coisa que eles tenham que fazer para servi-lo. He says, brothers, this is what we do. Ele simplesmente diz, irmãos, isso é o que nós devemos fazer. And Peter humbly exhorts his readers, and it's couched in a reminder of his personal failures. E ele humildemente exorta os líderes para que eles possam fazer humildemente o seu trabalho como co-participantes nesse ministério. Look at the credentials that he gives us. Olha as credenciais que Pedro apresenta. He says, a fellow elder, a witness of the sufferings of Christ. Ele diz, presbítero como ele, se testemunha dos sofrimentos de Cristo. Now, this takes just a little bit of thought, but I think that you'll really love this. Aqui eu quero simplesmente gastar um pouco de tempo, mas eu creio que vocês vão amar ao observar isso. So 1 Peter, he takes the less exalted title of a fellow elder. Primeiro Pedro não usa um título que não exalta a si mesmo, chamando-se de presbítero com eles. And then he says he's a witness of the sufferings of Christ. Depois ele diz que ele é uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. Now today, and even in Jesus' day, if you knew 3 stories about Peter, what would they be? Hoje, e até mesmo nos dias de Jesus, se você conhecesse ou se você soubesse 3 histórias acerca de Pedro, quais seriam elas? I think the first one you would know is that Peter walked on water. Talvez a primeira que você iria lembrar é Pedro andou sobre as águas. This is a pretty big deal. Isso é uma coisa importante. Second one you would know is that Peter was the rock on which Jesus said, I'm going to build the church. A segunda talvez é Pedro era a rocha em cima sobre a qual Jesus disse que iria edificar a igreja. It's a pretty big deal. Outra coisa extremamente importante. But I think the third thing you would know. Eu acho que a terceira, the third thing you would know is that Peter denied Jesus 3 times the morning of Jesus' trials and beatings. Talvez a terceira seria essa, que Pedro negou a Jesus 3 vezes naquela madrugada em que estava acontecendo o julgamento de Cristo. And what was Peter doing while he was denying Jesus? E o que é que Pedro estava fazendo quando ele negou a Cristo? He was witnessing the sufferings of Christ. Ele estava testemunhando os sofrimentos de Cristo. Think of all the things that Peter could have said here. Imagine a quantidade de coisas diferentes que Pedro poderia ter dito aqui. He could have said, I'm a fellow elder and a witness of the resurrection. Ele podia dizer, eu sou um presbítero como vocês, uma testemunha da ressurreição. He could have said, I'm a fellow elder and a witness of the transfiguration. Eu sou um presbítero como vocês, mas uma testemunha da transfiguração. But he says, a witness of the sufferings of Christ. Mas o que ele diz é, eu sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. I think he painfully recalls, for anyone familiar, the heartache of Peter's failure. Eu imagino que Pedro, com muita dor, está lembrando daquela situação em que ele falhou.
Remember what kind of witness to the sufferings of Jesus Peter was. Imagina que tipo de testemunho dos sofrimentos de Jesus Pedro foi. He stood in the back corner of a courtyard while Jesus was being tried and beaten, and he denied Jesus to a slave girl. Ele está assim distante na sala em que está acontecendo o juízo, enquanto Jesus está sendo maltratado, está sendo batido pelos seus inimigos, e Pedro vai negar a Jesus. Why would Peter bring up a memory like that as he tells these many fellow elders? Por que Pedro traz à memória essa situação enquanto ele fala para os presbíteros juntamente com ele? If I was Peter, I would say, hey, I'm Peter, the guy that preached at Pentecost and God saved thousands with me. Talvez Pedro poderia ter dito: ei, eu sou Pedro, aquele que pregou no dia de Pentecostes e milhares se converteram. But Peter says, I'm the one who witnessed Jesus's sufferings, and in the back of his mind he had to remember the one who denied Jesus 3 times. Mas o que ele diz é: eu sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. E lá por trás na sua mente deve estar lembrança: eu neguei a Cristo 3 vezes. But friends, I think that is demonstrated humility. Queridos, eu acho que essa é uma demonstração de humildade. He isn't someone who's perfect. Ele não é alguém que se apresenta como perfeito. He's someone who's humble. Ele é uma pessoa humilde. He isn't someone who's just like Jesus. Ele é alguém simplesmente como Jesus. He's someone who's pursuing Jesus. É alguém que está indo em busca de Jesus. And that takes humility. Mas para fazer isso exige-se humildade. To not just say, look at me and how good I am. Simplesmente para não ficar dizendo: olhem para mim e vejam como eu sou bom. But come here and don't look at me, look at him. Mas não olhem para mim, olhem para ele. Philippians tells us that we're to have this attitude which is also in Christ Jesus. Em Filipenses nós somos ordenados a ter esta atitude que também havia em Jesus. What attitude is that? Qual é essa atitude? The attitude of Christ who existed in the form of God. Aquela atitude que fala de Cristo existindo em forma de Deus. But did not regard equality with God a thing to be grasped or held on to. Mas não considerando o ser igual a Deus como algo a que devia se apegar. Instead, he emptied himself. Ao invés disso, ele esvazia-se a si mesmo. Took on the form of a slave. Assumindo a forma de um escravo. He was made in the likeness of men. Fazendo-se semelhante a um homem. And ultimately he died on a cross for us. E finalmente morrendo na cruz por nós. And Peter begins, he says, fellow elders, fellow shepherds, I'm one of you. E Pedro está dizendo: presbíteros, colegas de ministério, eu sou um com vocês. It's incredible humility. It's a demonstration of a Christ-like character. É uma incrível demonstração de humildade e tremenda semelhança com o caráter de Cristo. But look at the middle of verse 1. Mas olhe bem no meio do verso 1. He's a partaker also of the glory that is to be revealed. Ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. This is a future return of Christ when he comes back in the full expression of his glory to destroy the ungodly. Aqui ele está pensando na vinda futura de Cristo com toda a sua glória para destruir todos os ímpios. To fully reward his own, to establish his eternal kingdom. A plena recompensa será trazida quando o Senhor estabelecer o seu reino eterno. And Peter says, that's my hope. E Pedro está dizendo: essa é a minha esperança. Where is Peter's hope not at? Onde é que não está a esperança de Pedro? Himself. Nele mesmo. Read the Gospels. Where is Peter's hope? Olhando o Evangelho, onde é que está a esperança, o socorro de Pedro? Too often it's in Peter. Muito frequentemente está nele mesmo. But here we see Peter's humility and Peter's hope. Mas aqui nós vemos a humildade de Pedro e a esperança de Pedro. His humility is like Christ, his hope is in Christ. A sua humildade é semelhante a Cristo e a sua esperança está em Cristo. And the benefit of that for a shepherd is very simple. E o benefício disso para um pastor é muito simples. Shepherds always have hope for the sheep. Pastores sempre têm esperança para dar às ovelhas. They have hope for the sheep that are sinning sheep. Eles têm a esperança que pode ser enviado para as suas ovelhas. They have hope for the limping sheep or the running sheep. Ele tem esperança para as ovelhas que estão fugindo, que estão se desviando, que estão com problemas. They have hope for the biting sheep. Eles têm esperança para aquelas que estão feridas. Does this church have biting sheep?
Sometimes. Está perguntando aqui nessa igreja acontece alguns de mordidas, né? Feridas. They don't agree. No, they don't. But shepherds know themselves. Os pastores conhecem a si mesmos. And so before they look at you from the pulpit, they look at themselves in the mirror. Então, antes que eles olhem para vocês do púlpito, eles têm que olhar para si mesmos. They know their sin and they know their hope. Eles conhecem os seus pecados e eles conhecem a sua esperança. And they know God can and will do for you what he does for them. E eles sabem o que é que Deus pode fazer por eles. So look at verse 2. Peter says, "Shepherd the flock of God among you." Olha o verso 2, onde diz: pastoreai o rebanho de Deus. Exercising oversight not under compulsion but voluntarily. Fazendo isso não por constrangimento, mas espontaneamente. According to the will of God. Como Deus quer. Do you know what that describes? Você entende o que é que isso descreve? Describes the ministry of Jesus. Descreve o ministério de Jesus. That's the Christ-like character that all shepherds are called to exhibit in ministry. Esse é o caráter de Cristo que se espera que um pastor vai exibir no seu ministério. Remember, Jesus wasn't strong-armed into ministry. He wasn't pushed into the incarnation. Jesus não estava sendo empurrado para o seu ministério ou para assumir a encarnação. It was the divine plan from eternity past that God would come and be Emmanuel, God with us. Havia um plano desde a eternidade passada que Deus viria, Deus conosco, Emmanuel. It was the divine plan that Jesus would live the perfect life and die the death that we deserved. Conforme esse plano, Jesus deveria viver uma vida perfeita e morrer na cruz. Jesus' whole ministry was voluntary and it all followed according to the will of God. Todo o ministério de Jesus foi voluntário e todo foi segundo a vontade de Deus. Verse 3, Peter exhorts shepherding to not be lording it over those allotted to your charge, but proving to be examples to the flock. Número 3, Pedro ordena aos pastores que eles não se tornem dominadores, mas modelos do rebanho. Where did Peter learn that? Onde é que Pedro aprendeu isso? He spent 3 years with Jesus. Ele gastou 3 anos com Jesus. Jesus lived with sinful, fallen humanity and had amazing patience with them. Jesus viveu no meio de uma humanidade caída e pecaminosa e exercitou uma tremenda paciência com os pecadores. He had a long-suffering love for them. Ele teve uma longanimidade para suportar e conviver com os pecadores. He didn't rule over them, he served them. Ele não estava ordenando como um ditador, mas ele estava servindo. Christ's character is the example that Peter demands from shepherds. O exemplo de Cristo é aquilo que Pedro espera dos pastores. But just to be Christ-like is not enough for a shepherd. Mas simplesmente ser semelhante a Cristo não é bastante para um pastor. A shepherd must find ways to exhibit, to model, to display, to demonstrate. O pastor tem que encontrar meios de modelar, de exibir, de demonstrar Cristo. To reveal and to illustrate Christ to the flock. Para revelar, para ser uma ilustração de Cristo para o rebanho. So if a shepherd's not willing to be with his sheep, this will be impossible. Se os pastores não estão disponíveis para fazer esse modelo para os rebanhos, vai ser impossível. Good shepherds smell like sheep. Bons pastores têm o cheiro das ovelhas. In 1 Timothy chapter 3, Paul talks about character and giftedness of shepherds. Em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo fala sobre o caráter e os dons dos pastores. But he begins in 1 Timothy 3 by saying, if you desire to be a shepherd, then understand that it's a work. Mas ele começa no capítulo 3, verso 1, dizendo: se você deseja o episcopado, entenda que isso é um trabalho. It's not just a fancy title so people respect you. Não é simplesmente um título bonito para que as pessoas respeitem a você. Instead, it's work. Ao invés disso, é trabalho. What God desires of his shepherds is to exhibit the character of Christ. O que Pedro espera dos pastores é que eles exibam o caráter de Cristo. Let's turn to John chapter 10. Vamos para João capítulo 10.
In John chapter 10, Jesus is on the way of the cross in the last months of his life, and the hostility of the religious leaders is intense. Aqui Jesus está no final do seu ministério, a caminho para a cruz, e a hostilidade contra ele é muito intensa. And they've got Jesus in their crosshairs, and they're at every turn plotting ways to kill him. Aí eles estão querendo encontrar falhas em Jesus e estão planejando o que é preciso para matá-lo. But Jesus stops the crowds and he begins to teach them and remind them who exactly he is. Mas Jesus para aquela multidão que está seguindo a Jerusalém e resolve ensiná-los quem ele é. And remember, by this point he's been blasphemed, he's been rejected. Lembre, até esse ponto ele já sofreu blasfêmia, ele já foi rejeitado. He's been laughed at, he's been called satanic. As pessoas têm zombado dele, têm dito que ele é um servo de Satanás. But Jesus sets the record straight in John chapter 10 verse 10. Mas Jesus vai direto ao ponto importante em João capítulo 10, verso 10. He says, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly." Ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Verse 11, "I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep." Verso 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. What makes him the good shepherd? O que é que fazia de Jesus o bom pastor? He was probably a great preacher. Provavelmente ele era um grande pregador. That was kind of a joke. He was a good preacher. Eu estou brincando. Claro que ele era um bom pregador. What made Jesus the good shepherd? O que é que fez de Jesus o bom pastor? He's the one willing to lay down his life for the sheep. Ele era aquele que estava pronto a dar sua vida pelas ovelhas. Jesus repeats that in John in verse 15 and in verse 70. He's the good shepherd. Why? Because he lays down his life for the sheep. Aí ele repete isso nos outros versos, dizendo que ele tem entregue a sua vida em favor das ovelhas. So how can you tell a good shepherd, a real shepherd, from a false shepherd? Como é que você pode diferenciar um bom pastor, um pastor autêntico, de um falso pastor? When life is hard and ministry is difficult. Quando a vida está difícil, o ministério está intenso. One lays down their life for their people. Aquele que é capaz de dar sua vida pelo povo. One begins to demand things from their people. E o outro começa a exigir coisas do seu povo. The false shepherd gets mad because he doesn't get what he wants. O falso pastor começa a ficar irado quando ele não consegue o que ele quer. The true shepherd serves and loves and cares for his people. O verdadeiro pastor, ele ama, ele serve, ele cuida do seu povo. And so first, shepherds must exhibit Christ's character. Então, em primeiro lugar, o pastor, ele exibe o caráter de Cristo. And second, shepherds must follow God's command. Em segundo lugar, os pastores devem seguir as ordens de Deus. Look at 1 Peter 5:2 and notice what Peter's telling these fellow elders to do. Veja 1 Pedro 5, verso 2, o que é que Pedro está dizendo para esses companheiros de ministério. He says, "Shepherd the flock of God among you, exercising oversight." Ele diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. This verse is very clear and simple. Esse verso é muito claro e simples. And yet it's the most difficult and complicated thing in my life I've ever had to work out. E ao mesmo tempo é a coisa mais difícil e complicada que eu já tenho encontrado na minha vida. And that's exactly why it begins with character. É exatamente por isso que nós começamos com caráter. To be a good shepherd, you have to have good character. Para ser um bom pastor, você precisa ter um bom caráter. Christ-like character. Um caráter semelhante ao de Cristo. So that you can live your life like Christ. E que você seja capaz de dar a sua vida como Cristo. So that you can serve your ministry and shepherd your flock like Jesus. Que você pode servir no ministério e cuidar do seu rebanho como Jesus. So what does it mean to shepherd? Então, o que é que significa pastorear? I've got 7 quick aspects of shepherding. Eu tenho 7 rápidos aspectos do pastoreio. The first aspect of shepherding, a shepherd means to watch. O primeiro aspecto do pastoreio é o pastor precisa vigiar. Look at listen to Hebrews chapter 13 verse 17. Escute Hebreus 13 e 17.
Obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your souls as those who will give an account. Let them do this with joy and not with grief, for this would be unprofitable for you. Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Shepherds watch over our souls with a purpose and an accountability. Os pastores, eles vigiam, velam por vossas almas com responsabilidade, sabendo que vão prestar contas. They're watching over us to protect us. Eles nos vigiam para nos proteger. To protect us from ourselves and our own sin. Para nos proteger de nós mesmos e dos nossos próprios pecados. And to protect us from the schemes of Satan. E também para nos proteger das ciladas de Satanás. True shepherds watch over you to protect you. O verdadeiro pastor, ele vigia para protegê-lo. And they're watching over you because Jesus died for you. E ele está vigiando a sua vida porque Jesus morreu por você. And Jesus has made them accountable to him for you. E o Senhor Jesus os fez responsáveis perante ele por vocês. Back in 1 Peter chapter 5, look down a few verses. Voltando a 1 Pedro 5, olhando mais abaixo em alguns versos. Peter reminds these shepherds why they must watch over their flocks with vigilance. Primeiro ele diz que os pastores precisam vigiar o seu rebanho. In verse 8, be of sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. No verso 8 ele diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Shepherds watch because your lives depend on it. Os pastores vigiam porque a sua vida depende dessa vigilância. And second, shepherds guard. Em segundo lugar, os pastores guardam. A shepherd must guard his flock. O pastor deve guardar o seu rebanho. So watching carefully won't save us. Simplesmente olhando e vigiando cuidadosamente não vai nos salvar. Unless that careful watching is followed by competent guarding. A menos que essa vigilância atenta seja seguida por uma guarda competente. A shepherd that only watches but doesn't engage or guard his flock is a coward. Pastores que simplesmente vigiam, mas não se envolvem diretamente na vida do seu rebanho. Think about an ancient shepherd sitting on top of a hill. Imagine os pastores antigos sentados no topo de uma montanha, watching his sheep with great vigilance. Olhando o seu rebanho com grande atenção. And he looks and he sees. Ele olha, ele observa. A wolf coming. E ele vê um lobo se aproximando. And he says to himself. E ele diz para si mesmo: I hope the sheep run. Eu espero que as ovelhas corram. What kind of shepherd is that? Que tipo de pastor seria esse? So the shepherds not only watch and pay attention and look and observe, but they guard. Então o pastor ele não simplesmente olha, observa e vigia, ele guarda. Paul warns Titus of wolves and commands him to guard the flock. Paulo falou a Tito acerca dos lobos e ordenou que Tito guardasse o rebanho. Titus chapter 1 verse 10 and 11, he says, for there are many rebellious men. E Tito capítulo 1, 9 e 10, ele diz: há muitos rebeldes, homens rebeldes. Empty talkers and deceivers, especially those of the circumcision. Aqueles que são falsos ensinadores, pauradores, frívolos, especialmente os da circuncisão. And then he tells Titus. E ele diz para Tito, this young man, para esse jovem homem, he says, those guys, they need to be silenced. Ele diz: esse tipo de pessoa precisa ser calado. Because they're upsetting whole families, teaching things they should not teach for the sake of sordid gain. Porque eles têm se introduzido e destruído famílias inteiras, ensinando coisas erradas por causa de sórdida ganância. Paul tells Titus, put your man pants on and get rid of these men. Tito está dizendo: chute esses homens, faça eles sair do meio de vocês. Welcome to ministry, Titus. Bem-vindo ao ministério, Tito. Why should Titus silence them? Por que Tito deveria silenciar esses falsos mestres? Maybe because they were hurting Paul's feelings. Talvez porque eles estavam ferindo os sentimentos de Paulo. Maybe because they talked bad about Paul. Será que é porque eles estavam falando mal de Paulo?
That had nothing to do with Paul, it had nothing to do with Titus, it had everything to do with the sheep's Não lives. tinha nada a ver com Paulo, não tinha nada a ver com Tito, tinha a ver com a vida das ovelhas. Guard the sheep. Guarde as ovelhas. And third, a shepherd watches, guards, and actively guides. Terceiro, o pastor ele vigia, ele guarda e ele guia ativamente, lidera. Turn to 1 Timothy chapter 4, verses 15 and 16. Vamos para 1 Timóteo capítulo 4, versos 15 and 16. 15 e 16. Paul gives his familiar philosophy of ministry. Paulo apresenta aqui a sua filosofia familiar de ministério. And he tells Timothy what to do and how to guide the sheep. E ele diz a Timóteo o que ele deve fazer e como guiar, liderar o rebanho. It's very simple. É muito simples. Read the word and preach the word. Leia a palavra e pregue a palavra. Guide the sheep by reading the word and preaching the word. Conduza as ovelhas por meio da leitura da palavra e da pregação da palavra. Look at verse 15. Take pains with these things. Veja o verso 15, ele diz, ser diligente para que... And again, these things is reading the scripture and preaching the scripture. E essas coisas diz respeito à leitura e à pregação da Escritura. Paul tells Timothy, be absorbed in them so that your progress will be evident to all. Ele diz que ele deve estar completamente diligente para que o progresso seja visto por todos. Pay close attention to yourself and to your teaching. Verso 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevere in these things, for as you do this, you'll ensure the salvation both of yourself and for those who hear you. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. So what does Paul expect Timothy to do to guide the sheep? Então o que é que Paulo espera que Timóteo faça a fim de guiar o rebanho? Does he expect him to be really smart and have a lot of good marketing? Será que ele espera que Timóteo seja um cara bem inteligente e tenha um bom sistema de marketing? Does he expect him to develop new programs and flashy new flyers? Será que ele está esperando que Timóteo seja capaz de desenvolver novos programas e produzir novas propagandas ou folhetos? He says, read the word and preach the word. Ele diz, leia a palavra e pregue a palavra. That guides the sheep. Isso é o que guia o rebanho. Fourth, shepherds heal God's people. Em quarto lugar, os pastores eles curam o povo de Deus. Turn to Titus chapter 2. Volte para Tito, capítulo 2. Shepherds take the truth of God and apply it to the situations and the circumstances of men. Os pastores pegam a verdade de Deus e aplicam para determinadas circunstâncias onde são necessárias. And when they do that, they bring healing from God to his E people. quando eles fazem isso, eles trazem a cura de Deus para o povo. Look at Titus chapter 2 verse 1. Olha Tito, capítulo 2, verso 1. But as for you, speak the things which are fitting for sound doctrine. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. You see, sound doctrine is not only true doctrine, not only good doctrine, but it's doctrine that gives life. Sã doutrina não é simplesmente a boa doutrina, a verdadeira doutrina, mas a doutrina que traz vida. It's doctrine that brings health. A doutrina que traz saúde. And so shepherds are soul veterinarians. Então os pastores eles precisam cuidar da alma dos seus rebanhos. Shepherds take God's word and they apply it to the situations of men and it brings health. O pastor pega a palavra de Deus e aplica às situações em que as ovelhas estão e trazem a saúde, a cura de Deus. So shepherds heal God's people. Então os pastores curam o povo de Deus, But only through God's word. mas somente através da palavra de Deus. But in a flock of sheep, just like in a flock of people, there's always those who run away. Mas num rebanho de ovelhas, assim como num grupo de pessoas, há sempre aqueles que se afastam. And therefore, fifth, shepherds must rescue. Por causa disso, os pastores também são aqueles que resgatam. Quinta característica, eles resgatam. Let me ask you, who needs rescued? Deixe-me fazer uma pergunta. Vocês precisam ser resgatados? If you've lived long enough, se você viver bastante, all of us at different times. Todos nós vamos precisar em tempos diferentes. There's no person who can save themselves. Não há ninguém que possa salvar a si mesmo. We need the body.
Nós precisamos do corpo. We need the flock, the shepherds of the flock. Nós precisamos do rebanho, especialmente dos pastores do rebanho. And at different times in all of our lives we fail. Em diferentes tempos da nossa vida, nós todos falhamos. We see the glory and the beauty of Christ and we choose to worship something else. Nós conhecemos a beleza e a glória de Cristo, mas ainda escolhemos adorar outra coisa. And by God's grace, most of the time His Spirit and His Word draw us back to Him. E pela graça de Deus, na maioria dos casos, o seu Espírito nos traz de volta para Ele. And by faith and repentance, we're restored. Pela fé e o arrependimento, nós somos restaurados. But sometimes we're that obstinate sheep. Mas algumas vezes existem aquelas ovelhas obstinadas. And we need rescued. E elas precisam de resgate. That's your job. Esse é o seu trabalho. To rescue the lost sheep. Resgatar as ovelhas perdidas. Can you imagine an ancient shepherd sitting on the side of a hill? Você pode imaginar alguém que cuida do rebanho sentado ali no monte, no topo de um monte. Seeing one of his sheep just wander off to certain death. Está vendo uma dessas ovelhas se afastando, indo em direção à morte. And thinking, well, it's just one. E aí ele pensa, bom, é somente uma. Not a chance. Absolutamente. He would go after that sheep. Ele deve ir atrás daquela ovelha. And that's what we must do as shepherds. É isso que nós devemos fazer como ovelha ou como pastores. Who's been to the Grand Canyon? Anybody been to the Grand Canyon? Quem aqui já esteve no Grand Canyon? It's incredible. Is it not? Can I get a testimony? É incrível, não é verdade? It's grand. É grand, por isso é Grand Canyon. And the first time I went to it, I went with a crazy Irishman. A primeira vez que eu fui com um irlandês louco. Crazy? Yeah, crazy. Crazy. Yeah, crazy Irish. Que era um irlandês louco mesmo. It was lots of fun. Aí nós tivemos muitas coisas divertidas. And we went up to the edge of the Grand Canyon. They have guardrails. Nós chegamos às margens do Grand Canyon e tinha lá os como é que diz aí? Os guarda-corpo, exato. And I'm kind of leaning like this, looking over. Eu estava assim, me curvando a distância para olhar lá embaixo. And out of the corner of my eye, e aqui no canto da minha visão, this is straight down to your certain death. Okay? Isso aqui significa você cair aqui e ir diretamente para a morte. Now the corner of my eye. Mas eu estou aqui olhando no canto. He jumped up on the rail. Ele pulou em cima do guarda-corpo. And he was walking on it. E ficou se equilibrando em cima do guarda-corpo. I almost got sick. Eu não sei como é que esse homem não conseguiu isso. I couldn't handle it. Eu não conseguia jamais fazer isso. I thought he could die. He could literally die. This was no messing around. Eu pensei, isso aqui é morte. Isso aqui o cara pode literalmente morrer fazendo isso. Do you know sometimes we do that spiritually? Você sabe o que é que muitas vezes nós fazemos espiritualmente? Maybe you stop coming to church. Talvez nós paramos de vir à igreja. Maybe you start reading bad theology. Talvez você comece a ler teologia ruim. Maybe you start listening to preachers on the internet that aren't helpful. Ou talvez você comece a ouvir pregadores na internet que não são bons. And a shepherd looks at you and he says, "Friend, you're teetering on the edge of certain death." E o pastor vai olhar e dizer, olha, para com isso, você está na beira do abismo. And he grabs your hand and he pulls you back. E ele vai pegar suas mãos e arrastar para perto dele. And sometimes we don't want rescue. Muitas vezes nós não queremos o resgate. But shepherds must rescue the sheep. Mas os pastores devem resgatar as ovelhas. Turn to Matthew chapter 18. Volte para Mateus capítulo 18. Jesus describes the stubborn pursuit of the lost sheep to rescue the lost sheep. Jesus descreve a busca insistente para salvar aquela ovelha obstinada. Matthew 18 verse 12, Jesus asks a simple question. What do you think? If a man has 100 sheep and one of them has gone astray, does he not leave the 99 on the mountains and go and search for the one that's straying? Verso 12, o Senhor faz uma pergunta simples. O que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou?
And Jesus goes on in verse 13, if it turns out that he finds it, truly I say to you, he rejoices over it more than the 99 which have not gone E astray. ele continua dizendo: se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. And this seems obvious with shepherds on the hillside with woolly sheep. Isso parece óbvio para pastores que estão vendo ovelhas na beira de um abismo, ele observando. But sometimes here we rebel against this. Mas muitas vezes nós nos rebelamos contra esse cuidado. But Jesus says in verse 14, so it is not the will of your Father who's in heaven that one of these little ones should perish. Mas Jesus diz no verso 14: assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. You see, to be a shepherd is to be a man who rescues lost Então, sheep. ser um pastor é ser um homem que vai resgatar ovelhas. 6, shepherds feed the sheep. 6, o pastor alimenta o rebanho. In Ezekiel chapter 34, we're reminded of how God views bad shepherds. Ezequiel capítulo 34 diz como é que o Senhor vê os maus pastores. God tells us what constitutes a bad shepherd. O Senhor diz o que é que faz um mau pastor, qual é as características de um mau pastor. Israel had shepherds who were feeding themselves and starving their people. Israel tinha pastores que estavam alimentando a si mesmos enquanto o povo estava morrendo de fome. And God is very clear that this is something that he hates. E Deus é muito claro, isso é o tipo de coisa que ele odeia. In Ezekiel chapter 34 verse 8, he makes an oath against the shepherds. Em Ezequiel 34:8, ele traz um juramento sobre os pastores. As I live, declares the Lord God. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. And then he details their judgment. E aí ele entra em detalhes quanto ao julgamento. How many times do you see failure in the Bible? Quantas vezes você vai ver falhas na Bíblia? Over and over and over and over. Várias vezes, constantemente. But when God's shepherds don't feed God's sheep, Mas quando os pastores não alimentam as ovelhas de Deus, God is not going to have it. Deus não fica satisfeito quanto a isso. God is angry with the shepherds for not feeding the sheep. O Senhor fica irado contra os pastores por não alimentar o rebanho. God's shepherds must feed God's sheep. Pastores de Deus devem alimentar as ovelhas de Deus. Because if they don't, they're not shepherds but wolves. Porque se ele não fizer, ele não está protegendo o seu rebanho. But look at Ezekiel 34:23. Mas veja Ezequiel 39:21. God promises Israel one day he would provide her a shepherd who would feed her. O Senhor promete que um dia Israel vai ter um pastor que vai alimentá-los. It says, one day I'll set over them one shepherd, my servant David, and he will feed them, and he will feed them himself and be their shepherd. Verse 34:23. Ok, verso 23, então Ezequiel 34:23. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. And so for shepherds today, we have one thing to feed the flock. Para pastores hoje, nós temos uma coisa para fazer em termos de alimentar o rebanho. God's word. A obra de Deus. Turn to 2 Timothy chapter 4. Voltando para 2 Timóteo capítulo 4. Paul tells Timothy at the end of his life and the end of his ministry, Timothy, this is what you need to do to succeed in ministry. Timóteo diz para Timóteo no fim da sua vida, no fim do seu ministério: Timóteo, isso é o que você tem que fazer se você vai ter sucesso no ministério. This is how to carry on gospel ministry. This is how to care for God's people. É dessa forma que você vai levar a mensagem do evangelho. É assim que você vai cuidar do povo de Deus. 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. 2 Timóteo 4:2, pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. For a shepherd to feed the sheep, he must be willing to do these things, to reprove, rebuke and exhort.
Para um pastor alimentar o rebanho, ele deve estar pronto a fazer isso, corrigir, reprovar, repreender e exortar. But the content is what's preeminent here. Mas o conteúdo é que é essencial aqui. You see, your opinions they just don't matter. As suas opiniões simplesmente não importam. Your desires don't matter. Os seus desejos não têm valor. God's word feeds God's sheep. A palavra de Deus alimenta o rebanho de Deus. Preach the word. Pregue a palavra. 7, shepherds love the sheep. Em sétimo lugar, pastores amam as ovelhas. There can be many aspects of shepherding. Pode haver muitos aspectos do pastoreio, But there's only one prime motivation. mas deve ter apenas uma motivação primária: Love. amor. If you're going to exhibit Christ's character and follow Christ's shepherding example, you must be marked with love. Se você vai exibir o caráter de Cristo e seguir o exemplo dele, você deve amar o rebanho de Deus. Nothing can ever be done by a shepherd to the sheep that's not coming from a heart of love. Nada deveria ser feito de um pastor para com o seu rebanho que não fosse motivado por amor. Look back in 1 Peter chapter 5 at verse 2. Voltando para 1 Pedro 5, verso 2. And notice the relationship between the shepherd and the sheep. E note o relacionamento entre o pastor e as ovelhas. Peter tells these men to shepherd the flock of God where? Pedro diz para esses homens pastorearem o rebanho de Deus. Como? De que forma? Among you. Onde? Entre vós. And why would they be among you? Por que ele deve pastorear entre as ovelhas? Because you willingly put yourself with them. Porque ele vai estar voluntariamente colocando a si mesmo diante das ovelhas. You willingly put yourself with the people that you love, don't you? Você vai voluntariamente estar colocando a sua vida diante do povo que você ama, não é mesmo? And so if you find yourself as a shepherd not with your people, se você então pensa que é um pastor e não quer estar com o povo, then first you don't love them. Primeiro, você não os ama. And second, you're not a shepherd. Segundo, você não é um pastor. Shepherds are with their people. Pastor está com o povo. And they're with their people because they love their people. E ele está com o povo porque ele ama o povo. Shepherds and sheep go together. Pastores e ovelhas andam juntos. Shepherds watch and guard and guide. Pastores, eles vigiam, eles guardam, eles guiam. They heal and they rescue and they feed. Eles curam, eles resgatam, eles alimentam. And they do all these things because they love. E eles fazem isso tudo por causa do amor. And maybe that seems impossible. Talvez isso pareça impossível. It is. E é. But the Spirit enables us. Mas o Espírito nos capacita To die to ourselves and live for Christ and serve His church. a morrer para nós mesmos, vivermos para Cristo e servir a sua igreja. And when we do that with our life, E nós vamos fazer isso com a nossa vida. we receive the approval of our good shepherd who died for us. Quando fazemos isso, nós recebemos a aprovação do bom pastor que morreu por nós. So may you men model the character of Christ for His people Então você deve modelar o caráter de Cristo para o seu povo. and obey the call to shepherd the flock of God with your whole life. Pastoreando o rebanho de Deus sem querer, entregando toda a sua vida. Consider how you got to be a shepherd. Pense como é que você chegou a ser um pastor. Jesus came and lived and died Jesus veio, viveu e morreu. so that He could give you sheep to shepherd. Assim, de modo que ele pudesse ter ovelhas para pastores. And He entrusts their care to you. E ele confiou esse cuidado a você. So may we prove worthy of the high call, living humble, obedient lives to our Savior. Então, à medida em que você abraça esse chamado excelente, você precisa viver de modo humilde perante o rebanho. Junior do it only for His glory. Júnior vai fazer isso somente para a glória de Cristo. Tiago only for the good of his sheep. Tiago somente fazendo isso por causa do seu rebanho. And church, they cannot do this on their own. Igreja, eles não vão poder fazer isso na sua própria força. Your calling as sheep O seu chamado é de ovelhas. is to pray for and love and care for them. O seu chamado como ovelha é de orar
e cuidar deles. Because while we call them shepherds, Porque à medida que nós os chamamos de pastores, don't forget they're still sheep. não esqueçam que eles continuam sendo ovelhas. So friends, together let's pray for these men. Então, meus queridos, juntos vamos orar por esses homens. They have an impossible task, but we have an all-powerful Savior. Eles têm uma tarefa impossível, mas nós temos o poderoso Salvador. Let's pray together. Vamos orar. Father, the beauty that you have allowed us to see in your word, Senhor, a beleza do que o Senhor nos permite ver na sua palavra, so uniquely and wonderfully expressed through this idea of sheep and shepherds. de maneira tão única e maravilhosamente expressa nessa analogia de pastores e ovelhas. Truly serves to humble those of us you've called to be shepherds. Verdadeiros servos humildes chamados para cuidar daqueles sobre quem devem pastorear. Father, as these men stand in front of your people and care for them, Pai, esses homens estarão diante do seu povo para cuidar deles. as they feed them your word, À medida em que eles os alimentam o seu povo com a palavra, we ask that your Spirit would equip them, nós pedimos que o teu Espírito possa equipá-los, that your Spirit would gift them and empower them to heal your people with your word. que o Espírito possa lhes dar os dons e o poder para que eles possam curar o povo com a sua palavra. Father, we pray that you'd give them energy and perseverance, Eu peço que o Senhor lhes conceda energia e perseverança, that they could watch over your flock and guard your flock, para que eles possam ser vigilantes sobre o rebanho e possam guardar as tuas ovelhas. Father, may you give them courage to protect your flock. Pai, nós pedimos que lhes dê coragem para proteger o teu rebanho, o seu rebanho. Because Father, as you've told us, we know that one day we will give an account Como o Senhor nos mostrou, um dia nós vamos prestar contas of how we cared for and loved and protected those whom our Savior died for. sobre a maneira como nós cuidamos e protegemos e amamos aqueles a quem nós servimos. So Father, we pray your blessing on these men. Assim, Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre estes homens. For your glory we ask in our Savior's name. Para a sua glória, nós oramos no nome do nosso Salvador. Amen. Amém.